Bom, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Cláudio Furukawa e vou dar um mini curso, uma série de 3 ou 4 vídeos, e cada aula dessa vai abordar um assunto diferente. É um mini curso, né? Na reunião anual da SPPC, fui convidado para dar esse mini curso, né, para vocês. Bom, é, o minicurso, ele vai abordar experimentos de demonstrações, né, para o ensino de ciências. Ah, eu trabalho aqui no laboratório de demonstrações Ernst Hamburger, aqui do Instituto de Física da USP. E aqui nós temos diversos experimentos abordando quase todas as áreas da física, e temos aqui em torno de 600 experimentos em que os alunos podem manipular, né, uma sala com vários experimentos expostos, em que o visitante pode manusear, né, sempre com a supervisão de monitores. E esse agora é um curso, um mini curso, abordando alguns aspectos, alguns temas de física, mas sempre tentando utilizar experimentos de demonstrações. Na medida do possível, experimentos que o professor, em sala de aula, pode reproduzir. Bom, então são experimentos para demonstrações do ensino de ciências, e vamos começar com um assunto que é hidrostática. Bom, então vou começar com o conceito de pressão, né, que eu não vou falar de hidrostática, eu não vou falar de conceito de pressão, unidade de pressão, pressão hidrostática e empuxo. E também alguns outros experimentos relacionados. Bom, vamos primeiro começar com o conceito de pressão, né? Porque pressão, muitas vezes, não é um conceito muito entendido pelos alunos, né? Ah, quais são as principais unidades de pressão, né? São, né, definição de pressão, por exemplo, né? O que é pressão? Pressão, na verdade, é uma grandeza escalar entre uma força sobre uma área na qual aplicada é o distribuído a força, né? Então, pressão é força dividido pela área. A unidade de força, nós conhecemos bem, é o Newton, né? A unidade de área no sistema internacional é o metro quadrado. Portanto, a unidade de pressão é Newton por metro quadrado, que é chamado de Pascal. Então, 1 Pascal equivale ao peso de 1 Newton, ou a força de 1 Newton, aplicado numa superfície de 1 metro quadrado. Para concretizar essa unidade de pressão Newton, né, por metro quadrado, primeiramente, a gente mostra o que significa o peso de 1 Newton, o que é sentir a força de 1 Newton. Então, o que eu costumo levar, né, para a sala de aula, para demonstrar, é a maçã do Newton, né? Então, o que eu fiz aqui é uma maçã de isopor de mais ou menos 100 gramas, né, 102 gramas, e para você fazer o aluno sentir a força de 1 Newton, eu peço para que ele coloque essa maçã de 100 gramas sobre a palma da mão, né? Então, a pessoa quer sentir o Newton, simplesmente coloca algo de 100 gramas na mão, e o peso equivalente de 100 gramas aproximadamente dá 1 Newton. Então, a pressão de 1 Pascal equivale a uma maçã de 1 Newton distribuída numa superfície de 1 metro quadrado, né? Então, 1 Pascal equivale a 1 Newton por uma superfície de 1 metro quadrado. E aí você pode perguntar, 1 Pascal é uma pressão, uma grandeza grande, pequena?
né? E aqui dá para a gente observar que 1 Newton por metro quadrado, 1 Pascal, é uma pressão relativamente baixa. Ou seja, imagine uma maçã de 100 gramas, né? Picar ele e distribuir o peso dele por toda a superfície de 1 metro quadrado, né? Então, 1 Pascal é uma pressão relativamente pequena. E aqui a gente pode exemplificar, né, a pressão atmosférica. Bom, 1 Newton por metro quadrado, nós sabemos que é uma pressão muito, muito pequena, né? A gente quase não sente 1 Pascal. Porém, a pressão atmosférica, a pressão que o ar exerce nas superfícies, é uma pressão extremamente alta. Muitas vezes a gente pergunta para o aluno, né, qual é essa pressão, né? E muitas vezes ele não sabe dizer. Ele fala, uma atmosfera, 760 milímetros de mercúrio e tal. Mas ele não fala em pascals, né? Então, a unidade de pressão no sistema internacional é o pascal. E a pressão atmosférica, a pressão que o ar exerce, é da ordem de 10 elevado a quinta pascals, né? Ou seja, 100 mil newtons por metro quadrado, né? Numa superfície, então, de 1 metro quadrado, equivale ao peso de um caminhão de 10 toneladas, né? Isso, mais ou menos, é a pressão atmosférica. É uma pressão tão grande, não sente, ah, porque a gente já vive nesse ambiente. Então, nós vamos ver aqui uma demonstração muito simples. São placas de plástico, né? Polietileno. É um plástico mais ou menos flexível. Eu colei aqui duas ventosas de borracha para dar maior flexibilidade, porque se você simplesmente colar ah, um, alguma coisa que sustente aqui, pode quebrar, né? Então, eu coloquei aqui uma ventosa de borracha e colei. Então, vamos ver aqui o vídeo rapidamente. Então, mostrando aqui a placa, né? Foi colado aqui com cola epóxi. E aqui eu tenho o diâmetro e eu tenho a área dessa superfície aqui, circular. Então, simplesmente a gente junta os dois, tira-se o ar entre os dois, e a gente pode ver que é muito difícil desgrudar, né? Então, quando você tira o ar entre as duas placas, a gente praticamente... E aqui, então, a gente mostra, quando você tira o ar entre a mesa e a placa, você tem só a superfície, só a pressão do ar da sala exercendo pressão em cima dessa placa aqui. Então, se a pressão atmosférica equivale a 10 a quinta pascals, a gente pode saber qual é a força necessária para destacar essa placa aqui, né? Bom, lembrando que pressão é força dividido pela área, sabendo-se a área e sabendo-se a pressão, a gente pode calcular a força, né? Força é igual a pressão vezes a área. E aí a gente pode mostrar que a gente necessita quase 1 tonelada de força para levantar essa superfície aqui. Bom, agora outra experiência a respeito da relação pressão igual a força sobre área, né? É o elevador hidráulico. Então, nessas duas seringas aqui, tem um líquido, que é água com corante. Essa seringa é de vidro, essa daqui também. São duas seringas com diâmetros, né, diferentes. Essa daqui é uma seringa menorzinha, né, de 10 ml, e essa aqui é uma seringa bem maior, né? 10 ml equivale a essa quantidade de água aqui na ponta apenas, né? Bom, qual que é a ideia, né? A gente poderia usar seringas de borracha, de plástico, porém, essas seringas de borracha, elas têm muito atrito, né? E é muito difícil de fazer essa demonstração.
Então, a gente optou por usar essas seringas de vidro, né, que eles têm muito pouco atrito. Então, vamos ver o vídeo para ver a relação pressão-força sobre a área. Bom, fazendo força, né, nessa seringa, a pressão é distribuída por todos os pontos do líquido, né, e essa pressão você pode transmitir de um ponto para outro. Aqui um peso de 500 gramas e aqui um peso de 200 gramas colocado na seringa menor. E aqui a gente pode observar que 200 gramas é capaz de levantar 500 gramas. Então, com muito pouca força aqui, você pode levantar algo aqui muito pesado. Então, essa relação entre as áreas pode me dar a relação entre as forças. Como a pressão é a mesma, força dividido pela área desse lado tem que ser igual a força dividido pela área desse lado. Como a área aqui é maior, aqui você pode sustentar uma força maior. Como a área aqui é menor, a força aqui também pode ser menor. De forma que a relação força dividido pela área é a mesma nas duas seringas. E lembrando o princípio de Pascal, né, que quando você aplica uma força em qualquer ponto do líquido, essa pressão ela é transmitida para todos os pontos do líquido. Então, esse é um exemplo da relação pressão igual a força sobre área. Bom, vamos então para o princípio de Stevin. Esse princípio diz que a pressão dentro de um líquido ela só depende da profundidade, ou seja, da altura H entre a superfície do líquido e o ponto na qual você quer obter a pressão. Então, lembrando, peso é igual a massa vezes gravidade, a pressão é peso dividido pela área. Ou seja, para eu descobrir qual é a pressão nesse ponto do líquido, eu simplesmente pego o peso dessa coluna de água, dessa quantidade de água acima dessa superfície e divido pela área. Como eu sei que a pressão é força dividido pela área, a força peso vai ser a nossa força. Então, peso dividido pela área vai ser a força nessa posição aqui, nessa profundidade. Eu sei que pressão, que o peso, né, é igual a mg e que a pressão P é igual a força mg dividido pela área A. Mas eu posso colocar a massa em função da densidade e volume do líquido, né? Então, ao invés de colocar massa, eu coloco densidade vezes o volume, já que a densidade é massa dividido pelo volume. Então, eu coloco peso igual a dVg dividido pela área, sendo que dV é a massa. Agora, o volume dessa quantidade de água é igual à área vezes a altura, né? O volume de um cilindro é a área vezes a altura. Então, substituindo o valor de volume por área vezes a altura, eu chego na seguinte expressão. Densidade igual a área vezes a altura vezes gravidade dividido pela área. Ou seja, a área se cancela e a pressão, no final, independe dessa área aqui, dessa superfície. Só depende da profundidade, né? Isso é chamado paradoxo hidrostático, né? O princípio de Stevin. Bom, para mostrar a pressão dentro de um líquido, então nós vamos usar aqui um manômetro, né? Manômetro é um medidor de pressão. É um tubo em U com água aqui dentro, é água com corante que eu coloquei. E aqui desse lado de cá, uma mangueirinha e um tubo de vidro, né? Simplesmente um tubo de vidro. E aqui a coluna de água que eu quero medir a pressão, né? Então isso aqui é um manômetro para medir a pressão, né? E a gente mede a pressão pela diferença das colunas de água desses dois tubos aqui. Então a gente pode ver que os dois tubos estão no mesmo, com o mesmo nível, com o mesmo
altura, significa que os dois estão com a mesma pressão. Aqui desse lado, do lado direito, a pressão atmosférica, e desse lado também pressão atmosférica, porque é um tubo aberto. Então, vamos ver aqui o vídeo. Então, aqui a mangueira, que a gente pode ver que é um tubo aberto. Eu coloquei no final, uma parte mais extensa, mais grossa, né? Para não ter tanta variação de altura aqui, né? Uma superfície aqui maior. Bom, a gente pode observar que conforme o tubo vai mergulhando na água, a pressão vai ficando maior. A gente pode observar pela diferença das colunas de água. Aqui a pressão atmosférica, e conforme ele vai afundando, a pressão também vai aumentando. E aqui eu estou agora deslocando o tubo de água na horizontal, mostrando que não há variação de pressão na horizontal. Então, basta que esteja na mesma profundidade, a pressão se mantém. Então, esse é o princípio de Stirling, né, mostrado através de um manômetro. A pressão dependendo da profundidade. Aqui um outro experimento também bem simples, mas um pouco mais caro, né? Porque a gente usa agora um tubo de acrílico, né? Ele tem uma quantidade grande de água. E qual que é a ideia? Agora a ideia é experimentar essa pressão hidrostática, né? Então, aqui é uma garrafinha PET daquelas bem com a parede muito fina, que ela amassa muito fácil. Aqui um cano de alumínio e ligado aqui numa mangueira de silicone, né? Então, aqui você pode assoprar, soprar e fazer a pressão, o ar entrar aqui dentro da garrafinha. Então, vamos ver esse vídeo. Então, aqui está. Primeiro, com o sopro, a pressão da boca, a gente pode desamassar. Conforme a garrafa vai entrando na água, ela vai sendo amassada por causa da pressão hidrostática. Quanto mais fundo, maior a pressão que você tem que exercer para desamassar a garrafa. Pode ver aqui, pelo nível da água, que quando você sopra, o nível da água sobe. Agora, por exemplo, com a pressão da boca, eu estou levantando toda essa coluna de água. Ou seja, estou levantando o peso de toda essa coluna de água. Como agora o peso aumentou, a pressão que eu tenho que exercer, né, que a força necessária vai ser muito maior para levantar toda essa coluna de água. E uma coisa interessante que a gente costuma perguntar para os alunos é: e se eu tivesse um tubo de acrílico mais fino, né? Um tubo de acrílico mais fino, será que eu teria que fazer mais pressão na boca para desamassar a garrafa? Menos pressão? Ou a pressão seria igual de um tubo grande, né? E muita gente fala, não, se for um tubo mais fino, tem menos água. E se tiver menos água, menos peso para eu levantar essa coluna de água. Então, eu vou fazer menos força, né, para levantar essa coluna. Acontece que a pressão, ela é o peso da coluna de água dividido pela área. Agora, se o tubo é mais fino, o peso diminui, ou seja, tem menos água, né, para você levantar. Porém, a área também diminui, né? Ou seja, a pressão continua a mesma. Então, um tubo mais grosso, você tem uma área maior e um peso maior, o peso da massa de água. Num tubo menor, você tem uma área menor e um peso menor.
E a relação peso dividido pela área é igual, tanto faz, se é um tubo mais grosso, se é um tubo mais fino, ou se é dentro de uma piscina, por exemplo. A pressão só vai depender da profundidade. Aqui outro experimento muito simples, também com relação ao princípio de Stevin, né, que mostra que a pressão vai depender apenas da altura. Então, isso aqui é um paradoxo, né? Então, vamos ver aqui o vídeo. Bom, são duas garrafas PET de ponta cabeça, e aqui foi colocada uma mangueira, né? Duas mangueiras de mesmo diâmetro, só que uma mais curta, uma mais comprida. E aqui a gente coloca água, né? Água com corante, ambos na mesma altura, né? Quer dizer, a quantidade de água praticamente igual entre esses dois reservatórios aqui. Está. E tinha um pouquinho de ar, então eu vou abrir para tirar essa pequena quantidade de ar, né, que ficou preso aqui na mangueira, né? E aqui a pergunta é, se eu abrir essas duas tampas ao mesmo tempo, qual dessas dois reservatórios, qual deles é que vai esvaziar primeiro? O diâmetro dessa mangueirinha é a mesma, só muda o comprimento. E a primeira resposta que a turma dá é que essa aqui, que tem a mangueira mais curta, vai esvaziar mais rápido, né? Tem menos mangueirinha aqui para a água percorrer, e aqui vai demorar mais. Então, vamos ver o que vai acontecer. Então, aqui mais comprido, o outro mais curto, né? E vamos tirar os dois ao mesmo tempo, ó. Praticamente ao mesmo tempo. Olha que interessante, né? Apesar daquele tubo, né, apesar desse tubo aqui ser mais curto, esse daqui esvazia antes. Então, pelo mesmo princípio de Stevin, você tem toda essa coluna de água, ou seja, a pressão de saída aqui da água, a pressão nesse ponto, é maior que a pressão nesse ponto, porque aqui a coluna de água é menor. Portanto, se a pressão aqui é maior, né, a velocidade com que a água sai aqui é maior do que aqui, né? Então, a vazão vai ser maior nessa daqui do que aqui. Porém, se a mangueira for muito fino, aí você tem outro problema, que é o atrito viscoso, a força de arrasto, né, do líquido com relação às paredes da mangueira. Então, isso aí, se for uma mangueira muito fina, provavelmente isso daqui vai demorar mais, o comprido vai demorar mais. Isso aqui, essa outra demonstração pode ser feita colocando furos numa garrafa PET, né? Você coloca um furo aqui perto da base e outro furo lá em cima. E a gente pode observar que se você fizer dois furos, uma na parte de baixo e na parte de cima, a água vai escorrer, a vazão, quer dizer, a velocidade da água aqui vai ser maior do que na parte de cima, mostrando que a pressão aqui é maior do que a pressão aqui em cima. Bom, outro experimento com relação ao princípio de Stevin, né, que mostra ah, a questão dos vasos comunicantes, né? Então, isso aqui é um experimento que eu montei só para mostrar o que acontece quando você tem um reservatório com um tubo mais grosso, ligado com uma torneirinha, a esse outro reservatório com um tubo bem mais fino. Então, quando você pergunta muitas vezes para a criançada, né? Eu tenho aqui uma quantidade grande de água e aqui cabe pouca água, né? Que é um tubo mais fino. Então, se eu abrir essa torneirinha, o que vai acontecer, né? Aqui tem uma quantidade de água maior, então
os alunos, muitos deles falam o seguinte, aqui tem muita água, então aqui não vai caber toda essa água, vai extravasar, né? Quer dizer, vai sair água pela parte de cima aqui. Então, vamos ver o que vai acontecer. Vamos abrir a torneirinha. Aí, simplesmente, ambos ficam na mesma coluna, com a mesma altura. Ou seja, mais uma vez, mostrando que a pressão hidrostática, ela não depende da área, né? Só depende, então, da altura. Aqui é um outro exemplo, né? São os vasos comunicantes. Então, isso aqui eu fiz com tubos de vidro, né? E você pode colocar formatos variados, diâmetros de tubo diferentes, e a gente pode colocar líquido. São tubos. E aqui nós vamos colocar água com corante. E a altura do nível é a mesma para todos os tubos, né? Mostra de novo que independe do formato ou do diâmetro dos tubos, a pressão vai ser a mesma. Só depende da profundidade, da altura. Bom, então vamos agora, né, falando um pouco sobre o barômetro de mercúrio, ou seja, usando esse princípio de Stevin, a gente pode medir qual é a pressão atmosférica, né? Que nós vimos no início com aquelas placas de pressão, que a pressão atmosférica ela é muito grande, mas como fazer para medir essa pressão, né? A gente usa o princípio de Stevin, né? E a gente pode montar um barômetro de mercúrio, né? O mercúrio, hoje em dia, não se usa mais porque é um material, uma substância muito tóxica e ele é extremamente perigoso, né? Perigosa. Então, eu vou fazer aqui, montar um barômetro de mercúrio, né, com todo cuidado, usando luvas, mas em pouco tempo assim a gente praticamente não tem nenhum problema, apesar do mercúrio ele ser volátil, quer dizer, ele gera muitos vapores, né, no ambiente. Bom, deixa eu voltar então aqui um pouquinho nessa expressão, né? Mostrando como é que funciona esse barômetro de Toichev, né? Então, aqui é um tubo em U, na qual é colocado mercúrio, né? E depois que você coloca mercúrio, coloca-se esse tubo de ponta cabeça, enche de mercúrio, ou seja, praticamente não tem ar aqui dentro, e depois você vira esse tubo de forma que aqui vai ficar um vazio, né? Então, a gente diz pressão praticamente zero, né? Um vazio aqui, um vácuo. A pressão atmosférica, nesse caso aqui, vai ser igual à pressão hidrostática, né? Então, DGH. Por quê? Porque a pressão aqui equilibrou com a pressão dessa coluna de água aqui, tá? Então, como aqui a pressão é zero, essa pressão somado com essa coluna de água vai ser igual à pressão atmosférica, né? Mas como aqui é considerado zero, a pressão atmosférica é igual à pressão hidrostática, a pressão dessa coluna de mercúrio. E nós sabemos que a pressão hidrostática é dGH, né? D a densidade, só que agora do mercúrio, G gravidade e H altura. Então, basta medir essa altura para a gente descobrir qual é a pressão atmosférica. Então, 13,6 vezes 10 a terceira, ou seja,
13,6, 13.600, né? Quilogramas por metro cúbico, é a densidade do mercúrio, vezes 9,8 metros por segundo quadrado é a gravidade, e 0,76 é a altura da coluna de mercúrio a nível do mar, né? Então, a nível do mar é mais ou menos 76 centímetros essa coluna de mercúrio. E, fazendo as contas, a gente pode chegar à conclusão que a pressão atmosférica é da ordem de 10 elevado à quinta pascals, né? Ou seja, 10 elevado à quinta newtons por metro quadrado, né? Sabendo-se todas essas unidades, convertendo em newton, nós temos 10 elevado à quinta newtons por metro quadrado, né? Ou seja, 100 mil newtons por metro quadrado. A pressão é extremamente alta, né? A pressão atmosférica. E agora, então, vamos montar o nosso barômetro aqui do nosso laboratório. Então, aqui eu tenho um tubo de vidro, aqui uma mangueira de silicone, e aqui um tubo fechado aqui na extremidade. Previamente, eu já deixei com mercúrio toda essa parte aqui de vidro, né? Tomando cuidado para não deixar nenhuma bolha de ar, porque se tiver uma quantidade de ar, ele pode expandir na diminuição da pressão e pode alterar um pouquinho né, o valor dessa altura aqui. Então, só vou finalizar colocando mercúrio aqui, nesse outro tubo, e é nessa mangueira aqui. Então, vamos lá? Com uma seringa, né, a gente tira um pouco do mercúrio e coloca aqui. Pode ver que já está subindo aqui na mangueirinha, né? E aqui até a metade, mais ou menos, desse pedaço de vidro aqui. Então, está todo cheio de mercúrio, ó, daqui até aqui, né? Aqui é fechado. E agora, com cuidado, a gente vai virar com cuidado, fixar essa ponta aqui. E a gente pode ver que a pressão atmosférica segurou essa coluna de mercúrio, não deixou o mercúrio sair por esse lado aqui. E aqui a gente pode ver, ó, aqui dá para ver o nível dessa coluna de mercúrio, está aqui no 7, né? 7 centímetros. E na outra extremidade, a extremidade fechada, aqui, ó, que seria o vácuo, né? Vazio. E isso aqui está mais ou menos em 77,7, mais ou menos. 77,7. Então, ele começou aqui no 7, né, lá embaixo no 7, e terminou no 77,7. Ou seja, essa coluna de mercúrio tem mais ou menos 70,7, né? Porque 7 até 77,7. Então, mais ou menos 70,7 é essa altura aqui de mercúrio. E sabendo-se essa altura, essa coluna de mercúrio, a gente pode determinar a pressão atmosférica da nossa sala naquele dia, naquele horário, né? Porque a pressão atmosférica ela muda ao longo do dia, né? E naquele instante, a gente pode, então, determinar qual era a pressão naquele instante. Basta a gente calcular através da fórmula de Stevin, né? Pressão é igual a dGH, e a gente pode descobrir qual era a pressão naquele instante, naquele horário. Bom, então, isso é para mostrar que a pressão atmosférica tem um valor muito elevado, não se deve brincar com a pressão atmosférica, equivale a 10 toneladas em 1 metro quadrado, e equipamentos que trabalham com baixa pressão, né? Por exemplo, bombas de vácuo, sistemas de vácuo, né? Isso aí é extremamente perigoso, né? Por exemplo, um simples aspirador de pó, ele pode produzir um vácuo, né? Um vácuo razoavelmente baixo, mas a pressão atmosférica sobre esse vácuo pode exercer uma força de
de mais ou menos 20.000 newtons, equivale a quase 2 toneladas em 1 metro quadrado. Ou seja, fazer vácuo apenas com um aspirador de pó, você pode gerar uma diferença de pressão que exerceria uma força de mais ou menos ao peso de 2 toneladas em 1 metro quadrado, né? Então, se você pegar uma superfície muito grande, mesmo usando um aspirador de pó, você pode ter diferenças de pressão e que dá diferença de força gigantescas, né? Dependendo da superfície. Então, esse daqui é um exemplo de o que a pressão atmosférica é capaz de fazer, né? Então, isso aconteceu na Sibéria, né? Um tanque, um vagão-tanque totalmente esmagado, né? Então, isso daqui, na verdade, foi o seguinte: eh, as pessoas que faziam manutenção nesse tipo de vagão, eles, para fazer a limpeza interna desse vagão, utilizaram uma água quente, né? Usaram bastante esguicho de água quente para lavar aqui as paredes internas desse vagão. Acontece que é, o vapor quente, né? Depois dessa lavagem com água quente, sobrou muito vapor de água quente, vapor quente aqui dentro do vagão, né? E eles acharam, né, que uma vez que você limpou tudo, você podia fechar esse vagão. E eles fecharam, tamparam totalmente esse vagão. A limpeza foi feita durante o dia, né, estava quente, só que depois que você fechou totalmente o vagão, esse tanque, a temperatura esfriou, né? Durante a noite, a madrugada, a temperatura externa diminuiu bastante. Ou seja, parte do vapor que havia aqui se condensou, né? E o vapor de água com condensa, ela diminui o seu volume milhares de vezes, ou seja, a pressão interna ficou menor do que a pressão atmosférica externa. Essa diferença de pressão gerou enormes forças e foi capaz de esmagar esse tanque, né, o vagão-tanque totalmente feito de metal, né? Então, é um caso típico, né, de o que acontece quando você tem diferenças de pressão interna e externa. Superfícies são sujeitas a grandes quantidades de força. Aqui um outro exemplo, né, um outro tanque, é a mesma coisa. O pessoal foi fazer a limpeza, né, do tanque e havia aqui na saída, né, na onde você poderia ter uma entrada de ar, havia aqui um pedaço de saco plástico, né? Uma folha de plástico estava preso na parte superior do tanque. Isso aí tampou, né? Hermeticamente, ficou tampado aqui o tanque e com isso a pressão interna ficou menor do que a pressão externa por causa da condensação do vapor e esmagou esse tanque, né? Todo feito de metal também. Por incrível que pareça, esse tipo de incidente não é tão incomum, né? Dá a impressão que é uma coisa muito rara, mas por causa da pressão atmosférica podemos ter vários desses eventos aí. E aqui, para mostrar o que pode fazer a pressão atmosférica, né? Com um galão de água, vamos ver essa demonstração então. Um galão de água é duro, né? Extremamente difícil de esmagar. O que nós vamos fazer é colocar um pouco de álcool combustível, vamos molhar a mão. Isso aqui é importante, pessoal. Se vocês forem reproduzir esse experimento, ou usa-se uma luva de couro, né? Uma luva grossa de couro, ou você pode molhar a sua mão antes, né? Por quê? Porque a água é um bom protetor contra calor. A água precisa de muito calor para esquentar, né? Um calor específico alto, e ele precisa de mais calor ainda para evaporar, né? 540 calorias, né, por grama de água, ou seja,
a água te protege contra a variação de temperatura, né? Então, a gente pode molhar a mão para que, se acontecer alguma coisa, se aquecer demais, a água te protege. Tá? Então, molha-se a mão um pouco. E aqui a gente pode ver, então, dentro desse garrafão de água, mas feito por meio da pressão atmosférica. Então, quem amassou a garrafa, nesse caso para mim, foi a pressão atmosférica, né? Simplesmente eu tampei aqui a saída, né, do galão. Outro cuidado que deve-se ter é não colocar a mão enquanto estiver saindo a chama, né? Quer dizer, enquanto estiver saindo a chama, deixa pegar fogo, a hora que cessar o fogo, você coloca a mão. Houve casos de alunos que tamparam antes do fogo apagar, né? E houve queimaduras graves na mão. E casos também que a pessoa também foi tampar o galão antes que o fogo apagasse, e aí o galão explodiu, né? Tem casos que esse galão explode porque ainda tem combustão, ainda haveria a expansão dos gases. Então, só colocar a mão, tampar, quando tiver extinto a chama. Aqui é a mesma coisa, né? Houve a combustão. Na reação de combustão do álcool, você se gera bastante CO2 e vapor de água. Então, havia muito vapor de água aqui dentro desse galão. E conforme esse vapor vai resfriar, o resfriamento gera condensação do vapor, ou seja, ele deixa um enorme vazio aqui, né? A pressão diminui, a pressão externa, então, esmaga o galão. Então, na verdade, simplesmente foi a pressão atmosférica que esmagou esse galão aí. Então, esse é um exemplo, né, de esmagamento pela pressão atmosférica. Bom, então vamos às unidades de pressão. No sistema internacional, né, como nós vimos, a unidade de pressão é o Pascal, né, o símbolo PA. 1 Pascal, 1 Newton por metro quadrado. E existem outras unidades de pressão, várias outras, né, muito utilizadas nos sistemas de vácuo, né, que o pessoal é, faz algum sistema que envolve vácuo. Bom, agora vamos para outra parte da hidrostática, né? Que é o empuxo, né? O empuxo. O que é empuxo, né? Empuxo é a força que um corpo submerso no fluido sofre devido à diferença de pressão entre a parte de baixo, mais profunda, e a parte menos profunda. Então, nós sabemos que a pressão, ela depende da profundidade. Então, na parte mais baixa, a pressão é maior, e na parte de cima, a pressão é menor, por causa dessa diferença de profundidade, né? Pelo princípio de Stevin. Então, como é que se calcula essa força de impulso? Bom, a gente calcula. Quem que deu uma falha aqui, né? Uma falha no vídeo. Bom, aqui apareceu novamente. Bom, aqui então, é, vamos voltar aqui um pouquinho. Só um pouquinho.